Bom, começou a gravar, então bom dia a todos, novamente. Agradeço aqui a participação do GT Crise. Já vou avisando que o segundo ponto de pauta, que era a apresentação sobre a instalação do ponto de monitoramento online, né, para qualidade lá na Vitória Régia, que ia ser feito pelo pessoal da CETESB, caiu. Estou tentando lembrar o nome aqui, a apresentação da nova estação automática de monitoramento, qualidade de água no Rio Sorocaba, na captação de água bruta da estação de tratamento da água Vitória Régia, né, que foi pelo SAI e pela CETESB. Quem ia apresentar era um técnico da CETESB, que infelizmente está gripado, e então está sem voz. Então a gente vai consultá-lo se é possível ele voltar na próxima semana. E também já vou fazer um aviso, vou inverter aqui, fazer um informe antes do final, para evitar que no final tenha menos público. Na semana que vem, no dia 6, a gente também tem uma reunião da CETEPLAG, em seguida da reunião aqui do GT Crise Hídrica, para discutir a proposta de cronograma de atividades e plano de atividades do comitê para 2023, né, que é um documento que deve passar no colegiado, na reunião que já está agendada, acho que é 24 de março, se eu não me engano, né, que é a reunião que fazemos a eleição do comitê e que vai aprovar também esse plano de trabalho. Então, só para lembrar que quem faz parte da CETEPLAG, na semana que vem a reunião vai ser um pouco mais estendida, tá? A gente termina a reunião, isso mesmo, 24 de março é a plenária. Termina a reunião do GT Crise e já emenda uma reunião da CETEPLAG para aproveitar e evitar que as pessoas tenham que marcar um segundo dia na mesma semana. Beleza? Então vamos entrar aqui a pauta. Vou chamar o Alexandre, pedir para o Alexandre apresentar, então, as informações sobre o reservatório de Pararanga. E, Alexandre, beleza, aproveitando, chegou aqui para a gente, quer dizer, para mim chegou várias vezes, que vocês abriram a descarga de fundo, né? Alguns dias, não sei quanto tempo ficou aberto, qual foi a vazão, mas acho que você vai apresentar agora na apresentação aí, né? Bom, primeiro, bom dia aí a todos, todos e todas. Bom lá, eu falo sim, na apresentação eu acabei não trazendo nenhuma informação desse contexto, mas eu contextualizo aqui e falo, tá, no speech, pode ser? Nada. Então tá bom, vou compartilhar a tela aqui, assim, quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Estão vendo já? Sim. Desculpa, estava com o meu microfone desligado. Não, sem problema. Estamos vendo sim, Alex. Tá, então vou começar, tá? Essa é a reunião, né, do GT, né, de crise hídrica, onde a gente traz aqui as informações da OHE Pararanga referente, né, até o dia 27 de fevereiro. Então, vamos lá. Aqui já tem alguma atualização, né, da deliberação da reunião passada, onde a gente traz o nível do reservatório referenciado à cota de vertimento, né, que é 823,83, equivale ao nosso 100% mais. Antes, o porcentagem era referente à cota máximo maximorum, né, que ela é uma cota hipotética de atingimento por conta do nível de vertimento, o máximo armazenável é para a cota 823,83. Então, com base nessa nova referência, a gente está com o nível atual, né, fechamento de ontem, 823, né, que é o limite do livre 1, né, o início da faixa do livre 1, que corresponde a 89,06% do reservatório.
A vazão afluente de fevereiro até então foi de 27,35, desculpa, metros cúbicos por segundo, e a vazão afluente MLT de fevereiro é 19,88 metros cúbicos por segundo, o que equivale ao realizado de 138% da MLT. Vamos lá. Aqui a gente mostra o nível do reservatório, né, para o mês de janeiro, né, ele, a partir do dia 3, 4, aqui ele cresceu muito rapidamente, chegando aí, ultrapassando os 823 em algum momento aqui, não, aqui a gente não ultrapassou 823, depois teve uma ligeira queda, em 800, e em fevereiro a gente também, ele teve uma estabilidade, teve um pequeno recuo e depois subiu, subiu acima dos 823 e agora a gente está nos 823,00. Aqui a gente mostra o que teve de vazão no Rio Sorocaba, né? O que tem de vazão do SAI, sempre o abastecimento em 1,95, e o que a gente teve aqui de afluência, né? Para o mês de janeiro. Então, a gente vê realmente que teve um janeiro bem úmido, janeiro foi 150% da MLT, para quem não se lembra, e aqui o fevereiro se manteve acima da nossa MLT, com um pouco, tivemos um vale aqui, né, uma redução aqui das defluências, né, que foi até em função de início de fevereiro, e no meio de fevereiro a gente teve uma redução, que foi até um atendimento aos pleitos de redução realizados pelo SAI. Não no montante que foi solicitado, mas a gente teve fez uma redução aqui em função dessas comunicações. Aqui a gente tem um MLT aqui desde 2019, mensal, né? A média, né, mensal, onde a gente teve janeiro, como eu falei, 150%, fevereiro em 138%. Março a gente tem uma expectativa, todas as previsões estão levando para 100%, tá? O Sudeste ali, até dados do ONS, é um MLT de 100%. Quando a gente abre e pega ali o Baixo Paraná, que é a divisa, e a divisa entre Paraná e São Paulo, a gente vê valores ali entre 107% e 110%. Então, é esperado mesmo um março mais úmido, mas com valores próximos a MLT. Nada que a gente não tem expectativa de superar muito, como superou janeiro e fevereiro. Vou falar um pouquinho do descarregador de fundo, já que foi o tema que o professor passou, né? Como a gente vê aqui nosso gráfico aqui, onde mostra a defluência, ela está limitada em 30, tá, metros cúbicos por segundo, que é o compromisso nosso e é o que determina a regra, né, que limitando em 30 metros cúbicos, a gente consegue atender a questão de controle de cheias, né, pensando numa década milenar. A abertura do descarregador de fundo, ela vem no sentido de utilizar um equipamento que foi testado e que a qualidade da água com a abertura controlada dele não se alterou, ou se alterou valores irrisórios que o SAI e águas de Votorantim conseguem tratar sem nenhum aumento de insumo, né? E também vem para equilibrar ali entre a água que está passando pelo canal de adução, né, e a água que está ali pelo descarregador de fundo. Então, a utilização do descarregador de fundo não tem relação com o aumento da vazão defluente, sendo que ela está limitada nos seus 30 metros cúbicos, e nem com qualquer outra relação ali de estar desviando água ou aumentando a vazão acima do que determina a regra, tá? E assim, diga-se de passagem que o descarregador de fundo, ele é um elemento extravasor da barragem, que ele pode e deve ser utilizado com uma frequência maior para ajudar, né, na defluência ali do reservatório, da barragem.
Aqui eu só trago aquele gráfico que a gente trouxe, onde mostra, né, a influência da defluência do reservatório com a vazão do rio Sorocaba no ponto da Praça Lions, tá? Esse para janeiro e esse para fevereiro. Como já informado pelo SAI, a capacidade do rio, né, da vazão do rio é a vazão de 100 metros cúbicos por segundo, e aqui a gente vê realmente que ela estava, né, nos últimos dias ela estava muito próxima desse valor, mesmo mantendo a nossa defluência em 30, né. Agora, é sabido também que a vazão do rio Sorocaba, o Itupararanga é só um dos contribuintes, a gente tem outros afluentes ali do rio Sorocaba, bem como a água da chuva, que acaba indo para a calha do rio, né? Então, tem outros contribuintes aí que, somados a Itupararanga, ele reflete na vazão ali da Praça Lions. Mas na última semana a gente não teve nenhum evento, pelo menos que chegou a gente, sobre alagamentos na calha do rio Sorocaba. Aqui é o que a gente tem de previsão de precipitação, né, 21,6 nos próximos 3 dias, 29 nos próximos 5 dias e 69,5 nos próximos 10 dias. Essa previsão aqui é a previsão de precipitação que vai influenciar diretamente na vazão afluente do reservatório, né, e aqui eu tenho só um zoom para os próximos 10 dias. É importante a gente enfatizar aqui que a gente ainda está numa operação visando o controle de cheias. E para que a gente fique confortável na questão de controle de cheias e a partir daí comece a reduzir essa defluência, né, a gente precisa até mais ou menos dia 15 de março chegar na cota 822,49. Lembra numa reunião passada que eu falei, pessoal, a gente tem que, até foi uma pergunta do Ronaldo, do Rodolfo, se não me engano, ele falou, qual que é a cota que vocês têm que perseguir para atingir, né, para ter o controle? E essa cota seria, no final de fevereiro, 822,06, né? A gente não conseguiu chegar nessa cota em função da afluência, foi até maior do que a gente tinha esperado. Agora, considerando uma MLT de 100% em março, né, para a gente garantir ao controle de cheias, chegando em 822,49, que ainda está no livre 2, né, ainda está na faixa do livre 2, a gente consegue já ter o conforto de reduzir a defluência, ou seja, a gente não precisa mais defluir os 30 metros cúbicos, e a gente consegue reduzir essa fluência equilibrando o reservatório, e com esse nível de cota, a gente tem a capacidade de amortecer ou de absorver a qualquer cheia esperada, ou até uma cheia de uma década milenar ali no reservatório. Acho que era isso que eu tinha para trazer. Bom, eu fico à disposição aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Eu vou tirar a apresentação, se tiver necessidade a gente volta, tá? Obrigado, Alessandro, pela apresentação. Só para tirar a dúvida principal, eu vou abrir a palavra já, seu Chico. Claro. Então, o descarregador de fundo não foi um aumento de vazão, né? Não foi. O máximo é 30. Vamos lá. O descarregador de fundo, ele tem a capacidade máxima de soltar 8 metros cúbicos, tá? Hoje ele está aberto com 6 metros cúbicos. A diferença dos 30 está indo no canal de adução. Então, a gente não está aumentando a defluência do reservatório, e o limite que a gente, acordado, o limite que a gente tem e o que determina a regra é um máximo de 30 metros cúbicos. Nós não estamos aumentando a defluência acima dos 30 metros cúbicos. Tá, para ficar bem claro aqui. Tá bom. Não, era uma pergunta, né? Porque provavelmente tem a pergunta ali, tanto da Viviane quanto da Eleusa, da questão do porquê fazer o descarregamento de fundo. Não é? Não sei, eu ia
falar alguma coisa, mas acho que é melhor você mesmo falar, Alessandro. Tá. Porque... Vamos lá, gente. O descarregador de fundo é um elemento, vamos lá, é um sistema da barragem que também pode promover ali a defluência, tá? Uma barragem, geralmente, ela tem vários elementos, que é o que a gente chama elemento extravasor, né? Que é o que extravasa a água. Então, a barragem, ela tem a válvula do canal de adução, o descarregador de fundo e o vertedouro. Todos esses três componentes são componentes que extravasam a água, né? E são equipamentos que têm que estar disponíveis, têm que estar operantes, têm que estar capazes de fazer a operação. Então, do ponto de vista de gestão da usina, do ponto de vista de gestão desses equipamentos, né, é o melhor momento para a gente utilizar o descarregador de fundo, porque eu tenho água tanto no canal de adução quanto no descarregador de fundo, a gente não impacta na qualidade da água que vai para o SAI para Águas de Guariroba, desculpa, Águas de Votorantim, Águas de Guariroba é numa empresa anterior, Águas de Votorantim e SAI, então a gente não impacta na qualidade da água, então é um momento ideal do ponto de vista da operação para a gente utilizar o equipamento. E ele é um equipamento que tem que estar lá disponível para utilizar. Alex, quando é que você usa esse equipamento? Vamos lá, ele é um equipamento de vazão limitada, né, para 8 metros cúbicos por segundo, e ele é um equipamento que a cota dele, onde sai a água, é um pouco mais baixa, é um pouco menor, um pouco mais baixa que do canal de adução. Então, em que situações que você usa ele? Numa situação que sua cota está inferior à tomada d'água. Essa é uma que você usa, você abre ele para manter a vazão sanitária do rio. Por isso que a capacidade dele é inferior, porque ele está ali também para minimamente manter a vazão do rio. Quais outras situações? Numa contingência, por exemplo, eu perdi a operacionalidade das válvulas do canal de adução. Ele é o equipamento que me garante a vazão sanitária do rio. Então, assim, é importante eu ter a capacidade, a certeza da capacidade de utilizar esse equipamento, né? Ele também é uma contingência para o meu sistema. Então, vamos lá, a gente tem planos de manutenção, a gente faz manutenção em todos os sistemas, e é interessante que a gente use esse equipamento em algumas situações para que garanta que se for necessário utilizar só esse equipamento, ele vai estar apto para utilizar. Entenderam, gente? Era mais ou menos nesse sentido que o senhor ia falar, professor? Sim, provavelmente é uma forma de vocês testarem todos os equipamentos por uma necessidade, né? Não está aumentando a vazão final. E tem até uma pergunta da Viviane. Esses 6 metros cúbicos do descarregador de fundo se soma ao 1,95 que vai para o site de Sorocaba e o restante passa pelo canal de adução. É isso, né? É isso mesmo. A soma de tudo não vai ultrapassar 30. A soma dos três. E que o que vai efetivamente para o Rio nunca chega a 30, porque tem o 1,95 que vai para o site. Vamos lá. Ele sempre vai chegar ali, vai ser 28 alguma coisa, 29. Tem um ajuste, o ajuste fino é complicado fazer, mas ele nunca vai passar. O nosso controle é para não passar os 30, tá? O seu Chico pediu a palavra primeiro, depois eu passo para a Eleusa. Não sei mais se alguém pediu a palavra, mas seu Chico, pode falar. As minhas estão respondidas já, André. Obrigada. Tá bom, Eleusa. Bom dia. Bom dia, seu Chico. Então, o descarregador de fundo de vocês parece que não é igual, não tem a mesma função do descarregador de fundo da represa de Pirapora, né? Então, a represa de Pirapora, ela serve para... Uma das funções dela é controlar as enchentes na capital. Não deixa, quando chove demais, a represa fica cheia demais, então existe aquele descarregador de fundo, que é uma calamidade para nós, então esgota toda a água ali por baixo, então traz toda a sujeira, aquele barro, lodo de fundo
no fundo da represa, todo quanto é lixo, sabe? E é uma tristeza que vocês veem periodicamente com grande frequência na televisão, tá? E pelo jeito, esse descarregador de fundo que você fala, Alexander, é outra função. A função dele parece ser de caráter permanente, enquanto que o de Pirapora vamos dizer, quase que emergencial para evitar as grandes inundações na região metropolitana. E nós, do MEDTT, nós somos castigados com isso. Obrigado. Bom, vamos lá. A função do descarregador de fundo é manter a vazão do rio, não é? Vamos lá, eu tenho dois elementos principais ali de extravasão, né, extravasores da represa, que é o canal, uma delas é o canal de adução, outra delas é o descarregador de fundo, né, e o arco, né, o vertedouro, ele só vai servir de extravasor quando a cota superar os 823,83, não é? Então, assim, a função do descarregador principal do descarregador de fundo é ser um elemento adicional, ser mais um elemento, uma contingência para manter a vazão do rio. Vamos supor, se eu tenho algum problema na válvula do canal de adução, ela fecha e eu não consigo mais abrir, tem alguma situação, ou foi um tronco muito grande ali, alguma questão que me inutilizou o canal de adução, as válvulas do canal de adução, e eu vou ter que fechar essas válvulas para dar uma manutenção. Como é que eu mantenho o rio vivo? Como é que eu mantenho o fluxo do rio? Através do descarregador de fundo, né? E por isso que ele não é dimensionado para defluir a mesma quantidade que vai pelo canal de adução, porque ele não tem, a água que passa ali, ela não vai para as turbinas, né? Ela não é utilizada para geração de energia. Ela segue o curso do rio, vai para a represa do Clemente, como a água que não vai turbinada vai para a represa do Clemente, é vertida lá e continua o fluxo do rio, o curso do rio, como ele é. Então, assim, ele é um elemento, o descarregador de fundo é um elemento importante para uma barragem, principalmente para a barragem da OHI Tupararanga, e ele garante que o rio vai continuar com a sua vazão. Né? Então ele é importante. E e a questão ali de sujeira, de qualidade da água, ele não é impactado, até vocês podem ver pelas fotos, o aspecto visual ali dessa água é um aspecto limpo, não tem nenhuma questão ali importante de impacto ali da qualidade da água. Falando um pouquinho da qualidade da água, a gente fez eu até falei em uma das reuniões aqui, que a gente ia fazer, acho que na reunião dia 6 de fevereiro, eu disse que a gente ia fazer o teste do descarregador de fundo junto com o SAI com águas de Votorantim. Então, assim, foi testado todos os aspectos de qualidade da água, em vários pontos ali, em conjunto com águas de Votorantim e SAI, foi identificado que não tinha nenhuma questão importante ali de qualidade inferior dessa água, né? E a gente entende que é um momento interessante para utilizar o descarregador de fundo, porque a gente tem excesso de água pelo canal de adução. Então, se tivesse, né, no caso de ter algum problema de qualidade, esse problema seria minimizado pela diluição, né, da água que ia pelo canal de adução. Mas não teve, tá? Não teve nenhuma questão ali importante de qualidade inferior, e aí, por isso, a gente entendeu que fazia sentido utilizar o descarregador nesse momento, né, claro, limitando a vazão total ali nos 30 metros cúbicos por segundo. Obrigado, Alessandra. Só para esclarecer o professor Chico Moschini, a principal diferença, seu Chico, não é nem a função do descarregador, que a função é mais ou menos a mesma, né? Que é aumentar a defluência do reservatório. A principal diferença é que a qualidade da água e do sedimento do Itupararanga é 1000 vezes melhor do que a de Pirapora do Bom Jesus.
Então, quando abre o descarregador de fundo de Pirapora, você tem uma saída de um lodo muito grosso, com um impacto grande na qualidade do rio Tietê, além do lixo que vem da região metropolitana. Muito Felizmente, esgoto, André. esgoto, lixo né, ali a taxa de sedimentação da represa é muito alta porque é muito material particulado que vem de São Paulo. Então, a principal diferença acho que é essa, né? O nosso reservatório aqui, felizmente, ainda está distante e espero que fique para sempre distante dessa situação que a gente vê lá em Pirapora do Bom Jesus, né? A função é quase a mesma, a diferença só é que quando abre o descarregador de fundo ele não faz tanto estrago quanto faz o de Pirapora. O Rodolfo pediu a palavra, pode falar, Alessandro. Muito obrigado. Obrigado por nada. Tem uma pergunta da Viviane aqui também, que tem a ver com descarregador de fundo, falando, a vazão pelos vertedores é muito maior que o descarregador de fundo? Foi sim. Vamos lá. Como que é dimensionada a vazão pelos vertedores? É uma vazão, ele tem que ter a capacidade para extravasar uma deca milenar. O que é uma deca milenar? É uma chuva, é uma expectativa de um volume de chuva que acontece a cada 10 mil anos, né? A gente até, nosso pessoal aqui de segurança de barragem, eles brincam, falam, olha, a única coisa que fica de pé depois de uma deca milenar são as barragens, né? Que as barragens, elas são preparadas para realmente absorver e atender esse volume de água. Então, por isso que a vazão do vertedor, ela é muito maior do que a vazão do descarregador de fundo. E o descarregador de fundo, ele é dimensionado para defluir minimamente a vazão sanitária do rio, né? Ele é um elemento que ele está ali para manter a vazão do rio nos seus valores mínimos, tá? Diferente do canal de adução, que tem uma capacidade maior, e com certeza diferente a vazão suportada, né, ou a capacidade de vazão pelos arcos, pela soleira. Não sei se está respondido. Acho que sim. Você tem uma ideia em termos de milímetro de chuva, quanto que é calculada a deca milenar? Não. Puta, de cabeça não, professor. Não. Peraí, deixa eu Também é só ver. curiosidade, Alessandro, é que todo mundo está vendo a questão da chuva lá no litoral. Eu não sei de volume de chuva, mas assim, é esperado em torno de 300 metros cúbicos por segundo. Nossa. Uma deca milenar. Muita realmente coisa. Não sobra nada a não ser a represa. Isso aí. Rodolfo, pode falar, por favor. Bom dia, André. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, você? Alex, bom, graças a Deus. Só para tirar uma dúvida. Aquele ponto de medição de vazão que vocês têm ali, a jusante da geração, você considera ele para conferir a vazão defluente ou você usa aquele valor exatamente e vai tirando daí o quanto vai pela descarga de fundo? Como é que você tem feito essa conta? Vamos lá, a gente tem uma relação entre a abertura da válvula e o que sai, né? Então a gente com esses dados, né, a gente regula o que está defluindo ali pelo descarregador de fundo e pelas válvulas do canal de adução, né? Por exemplo, o descarregador de fundo está aberto com 75% da válvula. 75% da válvula equivale a 6 metros cúbicos por segundo. E o canal de adução, a gente tem também a relação entre a abertura da válvula e o que sai, né? E aí a gente tem um ponto de medição na saída da usina, onde a gente confere esses valores. Até uma boa pergunta sua, que aí eu consigo responder algumas situações que vem, puxa, mas você está defluindo 30, por que aqui apareceu 33? Pode ser numa questão de chuva, onde você tem os contribuintes e você tem o incremental, né? Então isso às vezes acontece. Até agradeço a pergunta aí, que dá chance de responder essas diferenças aí. Era só para confirmar, porque eu lembro que quando a gente fez o teste da válvula de fundo, o pessoal apresentou uma planilha lá que calculava a vazão em função do percentual. Você faz a mesma coisa para o canal de adução, né? Isso. Maravilha. Obrigado, Rodolfo. Aproveitando que foi uma dúvida aqui que as pessoas tiveram,
Não sei, eu não vi o... Deixa eu ver quem é que está aqui da questão de qualidade do SAI, acho que é a Ana Vitória. Não sei se ela tem alguma informação, se houve alguma alteração em função dessa abertura, da qualidade da água, como o Alessandro falou, e a Lauren também, se puder falar se houve alguma alteração nessa semana. Bom dia, Bom dia, Ana. tudo bem, gente? Só passando, para completar as informações da Alexandra, a gente fez os testes de qualidade, né? Naquele momento da abertura da válvula. Lógico que no primeiro momento de abertura a gente sente uma diferença muito grande de qualidade, até porque o leito está sendo coberto, mas posteriormente a gente não sentiu nenhuma alteração. Por conta das vazões complementares, existe uma diferença, a gente sabe quando ela é movimentada, de certa forma, aumenta alguns percentuais em determinadas, em determinados pontos da qualidade. A gente consegue, como já anteriormente testado, a gente consegue tratar, isso está sendo tratado dentro da estação, aumenta o consumo de produto de forma pequena, mas aumenta sim o consumo de produto químico. Mas a gente observou que até 6 metros cúbicos a gente não tem alteração. Acima disso, a gente só fica em estado de alerta, porque como nunca foi um procedimento habitual, né, pode ser gerado alguma alteração, e a gente já tinha se posicionado em comunicar se houvesse alterações significativas. Obrigado, Ana. Imagina. Só um ponto aqui, eu acho que até em complemento da frase da fala da Ana Vitória, né? É importante a gente falar que todo o teste, tá? E toda a operação de abertura do descarregador de fundo está sendo, bom, os testes foram feitos em conjunto ali, né? O teste de comissionamento, mais a questão ali do quanto abria, fazia os testes, tudo em conjunto com o SAI e com a Águas de Votorantim, e a comunicação e a utilização do descarregador também foi feito com comunicação ali direta com o SAI e com a Águas de Votorantim. E temos um procedimento, como a Ana Vitória falou aí, né, a gente tem realmente um procedimento, se houver qualquer diferença, qualquer dificuldade na questão ali de qualidade da água, a gente trabalha juntos ali para poder resolver essa questão de abrir mais, fechar mais, em alguma situação que tiver necessidade, tá? Ok, obrigado, Alessandra. Lauren, por favor, você levantou a mão? Tá fechado. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Professora, a gente, de fato, igual o Alexandre falou, a gente acompanhou lá, né, na represa do Clemente, juntamente com o pessoal aí da CBA e do SAI. A gente sentiu, né, igual a Ana falou, em algumas determinadas horas, alteração no parâmetro de ferro, manganês, turbidez e cor, mas nada que fosse perceptível aqui na nossa estação. Então, aqui embaixo, na Votocel, a gente não sentiu nada. É isso. Terminou, Lauren, que cortou meio assim? Alô? Acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu. Mas tudo bem, deu para entender que não houve nenhum efeito na qualidade, e acho que isso é importante, mostrar que, inclusive, o reservatório ainda tem essa capacidade, né, de sair água do fundo com uma redução pequena da qualidade da água, o que mostra que o reservatório ainda tem condições boas de qualidade. Eu tenho uma curiosidade para saber o que afeta do outro lado, né? No reservatório, a descarga de fundo, mas é uma curiosidade científica, não é nada relacionado à gestão, né? Que a hora que você faz um fluxo por baixo, você modifica provavelmente o ambiente para a comunidade bentônica, mas isso é só curiosidade mesmo. Uma próxima vez que vocês forem fazer o teste, eu vou ver se eu consigo organizar uma coleta só para ver como é que o que afeta na coluna d'água, né, antes da barragem. Fala, Eleusa. Então, André, bem lembrado isso que você falou, porque tem captações dentro do reservatório, né?
Tem de condomínio, tem a captação da da Sabesp Alumínio, né? E isso é uma coisa interessante, André. Na verdade, acho que não vai afetar essas captações mais a montante, mas com certeza vai afetar a distribuição de temperatura na coluna d'água, mas isso é uma questão limnológica, não é nem questão muito de qualidade de água, né? É uma mudança no metabolismo do reservatório. Não necessariamente vai afetar a qualidade, mas é só uma curiosidade mesmo. Eu acho que não temos mais nenhuma questão. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Alexandro. A gente pode encerrar, aí só temos que aprovar a ata da reunião anterior. Anterior não, né? Duas para trás. Essa acho que é a 55ª. Acho que a gente vai aprovar da 53ª, se eu não me engano. Bom, aparentemente não há mais questões, Alessandro. A gente vai ter reunião de novo na semana seguinte, né? Próxima semana. Como a gente tinha combinado, até terminar esse período mais drástico da chuva, nós vamos fazer reuniões semanais. Tá? Então, dia 6 a gente vai ter reunião, e dia 6, depois da reunião do GT Crise, teremos a reunião da CTPLAG. Okay? Beleza. Ok. Obrigado, viu, Alessandro, pelas informações e pelos esclarecimentos. Então... Eu que agradeço. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que dá a chance também da gente tirar todas as dúvidas, né? Eu acho que e ter um entendimento aí completo sobre o reservatório e suas funções. Eu agradeço muito. A gente está nessa busca de esclarecimento, né? Porque eu estou aqui em Sorocaba desde 2006, mas o reservatório de Tupararanga, que os mais antigos aqui chamam ainda de reservatório da Light, ele sempre foi motivo de lendas e mitos. É verdade. Então é importante a gente esclarecer bastante mesmo. Sem dúvida. Então vamos lá. A memória técnica da 53ª reunião ordinária, que ocorreu no dia 6/2 de 2023. Não sei se todos tiveram oportunidade de olhar a memória técnica. Obrigado, Viviane. A Viviane está falando que vai publicar notícias sobre o descarregador de fundo, inclusive para esclarecer a população. A memória técnica do dia 6 já era um período onde a gente estava... o janeiro tinha passado já com uma MLT pouco acima da média, e a gente estava entrando já em fevereiro. Tá? Acho que foi justamente a reunião que a gente combinou de mudar o 100% para 100% de acúmulo, né? De reservação. Então, se alguém tiver alguma sugestão de modificação, ou quiser tirar alguma dúvida sobre a memória técnica da 53ª reunião, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestação, vou colocar em votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não tendo manifestações, vou dar como aprovada, então, a memória técnica da 53ª GT Crise Hídrica, e que a gente passou de uma crise de seca para uma crise de chuva, mas, de qualquer forma, ainda funciona como crise hídrica. E agradeço a todos pelas contribuições e pela participação. Tá? Então é isso, gente. Acho que por hoje nós encerramos. O único informe que eu tenho é da reunião da CTPLAG, na próxima segunda-feira. Depois da reunião do GT Crise, a gente vai usar o mesmo link, então o pessoal que entrar para a GT Crise já pode ir ficando para a CTPLAG. A gente dá um intervalinho para o pessoal ir no banheiro tomar uma água, certo? E o colegiado do colegiado do comitê já está marcado para o dia 24, a partir das
9 horas, é isso, Carol? Só não lembro a data, o horário. Isso, 9 horas. 9 horas vai ser lá no núcleo, etc., da UFSCar, do lado do antigo Extra, que agora é Açaí, né, na região da Santa Rosária, ali de Sorocaba. A gente vai fazer ali de forma presencial, né? Ela inclui não só algumas deliberações que foram dadas ad referendo, como a do EARIMA, do loteamento lá de Porto Feliz, como também a eleição para os próximos 2 anos do Comitê de Bacia. A sociedade civil vai se reunir talvez um final de semana antes. A gente vai discutir ainda lá no grupo se vai ser presencial ou à distância, essa reunião. Então, boa semana a todos. Não sei se a Fundação Agência ou Caroline, você tem algum informe para ser dado? Desculpa, eu não abri a palavra. Não, imagina, André, estou aqui também correndo com as coisas da plenária. Não, da nossa parte, não, é só mesmo a reunião da CTPLAG que a gente vai apresentar o relatório e o plano anual de custeio. Tá. É isso. Então, obrigado a todos. Lembrando que o dia 22 tem o evento, né, Leusa? Quer fazer um informe do evento? Exatamente. Vamos fazer uma reunião na quarta-feira, à tarde, com Águas e Votorantim também, né? Porque ver como eles vão participar, tudo. Eu agradeço a Lauren. Essa reunião já era para ter acontecido, mas por conta de outras reuniões que eu tive, não consegui. E então vai ter a participação do André, pela UFSCar, e como coordenador do GT Crise Hídrica, da Viviane, né, relatando da sua participação, o doutor Eduardo, do GAEMA, confirmou presença também a semana passada, e então, infelizmente, o Alexandre vai estar de férias, né? Você não vai escapar, numa próxima você participa. Onde vai ser, Eleusa? Fala horário e local. Será no dia 22 mesmo, que é o Dia Mundial da Água, às 19 horas, na OAB em Votorantim, que é logo ali no comecinho do rio acima, na avenida ali. Então, vamos estar a nossa sede nova, né? E nós vamos distribuir esses convites para que haja participação não só dos advogados, mas para o Comitê de Bacias, para a população em geral, né? E, então, a Associação Comercial vai estar apoiando, né? Que é a Associação Comercial de Sorocaba e Votorantim estará também nos apoiando. Então, é isso aí, gente. Obrigado, Eleusa. Então é isso, gente. Obrigado a todos pela presença. Boa semana. Obrigado. Boa semana a todos aí também. Até a próxima.